todos, sejam bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV. Eu sou a Carol Sattler e nós estamos aqui no nosso podcast. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre feridas emocionais. Quando todos nós passamos por situações de risco, de dor, de perda, de abusos, isso tende a nos causar traumas, né? Essas feridas são chamadas traumas. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com duas mulheres lindas aqui sobre esses traumas, que traumas nós carregamos e como, né, mediante a palavra de Deus, mediante Deus, Jesus, como que nós podemos, né, curar esses traumas, sarar essas feridas. E para conversar sobre isso, hoje temos aqui a Ellen. Bem-vinda, Ellen. Obrigada. Ellen, doutora Ellen. Ela é aqui, congrega aqui na Assembleia, no Tempo Central. É musicista, né, Ellen? Toca muito bem lá na orquestra. E nós temos a Ana, pedagoga. Linda, a Ana está aqui no Tempo Central com a gente, veio de longe, né, Ana? Logo ali, do Mineiro. Do Mineiro, veio lá do Paraná. A Ana está aqui conosco também, ela, né, e toda a família. Meninas, vamos conversar um pouquinho sobre esses traumas, essas feridas emocionais. Assim, nós estamos falando entre mulheres, a gente pode voltar um pouquinho mulheres, né? Mas todos nós, diante da nossa vida, da nossa caminhada, a gente passa por alguns traumas. Umas pessoas por traumas mais severos, outras não. Mas são vários tipos de traumas. E o que pode ter causado um trauma para você, talvez não cause um trauma para mim. E como enfrentar algo do qual nós não fomos criadas para viver? Como lidar com uma carga de dor muito grande, além do que a gente consegue suportar. Vamos falar um pouquinho disso, né? Diante da palavra do Senhor, de mulher para mulher. O trauma de início ele é uma resposta emocional a algo, a um acontecimento que teve com a gente negativo, né? Que para mim pode ter sido negativo, para você pode ser o mesmo acontecimento e não ter sido negativo para você. Então você conseguiu passar por aquilo ali sem trauma, sem deixar uma sequelas, né? Isso. E aí o que ele pode causar? Ele pode a pessoa pode começar a ter medo excessivo, ter crise de ansiedade, ter aquele estresse pós-traumático. Então tem várias formas da pessoa sentir, de ter as sequelas do trauma. Isso vai muito de pessoa para pessoa, de organismo para organismo, a forma dela lidar. E esses traumas, a pessoa, né, você como médica, às vezes a gente pode até somatizar no corpo. Sim, com certeza. Né? Pode sim. O emocional acaba somatizando no corpo, né? No físico também, né? Tem gatilhos, né? Sim. Uma amiga minha, ela fala que estava tratando uma paciente e que chegou uma hora que ela segurou a paciente aqui e ela dava aquelas dermatites atópicas muito aqui. Ela tinha um trauma aqui, porque, né, devido a um tio dela ter assassinado o pai dela, quando o tio dela foi se justificar para ela, ele segurou ela aqui. Então esse era o trauma, ela não conseguia perdoar e aqui causava nela... No local ela tinha... A dermatite atacava sempre ali. E se a pessoa segurasse aqui nela, ela entrava em pânico. É muito difícil, né, Ana? Falar assim, como que ele vai se manifestar? Cada um pode ter uma reação. Pode ter uma reação diferente. Causando ansiedade, dor. Alguns vai dar ansiedade, outros não. Outros às vezes vai ter só aquela crise de medo, outros vai sentir uma dor incontrolável às vezes, né? Mas tem tratamento, né? Ana, e às vezes, a maioria das vezes o trauma está também muito ligado ao espiritual. Com certeza. Principalmente eu, por exemplo, que nasci num berço evangélico, mas tive uma infância, assim, com pessoas que precisavam ainda de cura, né? Que eram os meus pais. E a cura, ela pode ser instantânea, sim, porém, às vezes, ela é construída, né? Ela é uma determinação daquilo. Eu falo porque eu já convivi com pessoas aprisionadas e isso traz feridas, e conviver com essas pessoas sem conhecer Jesus, né, é uma coisa, mas quando a gente conhece Jesus, a gente fala, não, eu não quero isso pra minha vida, né? Eu já tô com 30 anos
E tem coisas que eu precisei desse processo, sabe? De querer curar em mim palavras, né? Muitas das vezes se tornou uma verdade para mim, aquilo que pessoas falaram, momentos que marcaram minha vida. E eu falei, não, Jesus, eu não aceito isso. Talvez mentiras se tornam traumas, se tornam verdades, né? E o que mais acontece é que os traumas nos aprisionam. Isso. Ele vira uma prisão. Eu sei que tem traumas gravíssimos, principalmente pessoas que passam por abusos, né? Todos os tipos de abuso podem causar traumas severos, né? Mas se não for cicatrizado, ela vai ficar aprisionada. Nós temos um texto muito famoso na Bíblia, né, muito conhecido, que é João 8:32. Ele fala: conhecereis, a verdade vos libertará. Traz conforto e esperança. E esperança. E só há uma verdade, né? Aquela que está em Cristo Jesus. E às vezes as pessoas acham que a gente é até... Como eu posso dizer? Bitolada, como é que, né? Jesus esqueceu de mim, como que eu pude passar por isso? Né? Se ele tivesse, ou se ele existisse, eu não teria passado por isso. Ou se ele não se esquecesse de mim, eu não teria passado por esse trauma. Mas não, desde que nós pisamos no mundo, que o pecado está no mundo, todos nós estamos suscetíveis aos traumas. O que vocês acham? Onde que está a chave para quem quer ser curada desse trauma? Onde começar? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. É a fé e o conhecimento da palavra. Exercitar a fé, né? Praticar os princípios. Isso, os princípios. E estudar a palavra. O princípio do perdão. Principalmente, né? Do perdão, do amor. O perdão, ele é libertador, né? Ele já fala, né? Perdão, ele te tira de prisões que... Às vezes você acha assim, meu Deus, é físico, o médico não encontra. Muitas das vezes está ali nas suas emoções, precisando ser liberados, né? O perdão é prática. É a prática. Se você não conseguir liberar o perdão, você não vai sair dessa prisão. Eu falo que às vezes falar eu te perdoo até fica fácil. Até realmente aquilo se tornar a verdade. Isso. Da boca pra fora é fácil, né? Mas no fundo, aquilo ali que você tem que tirar. Que vai só... ferindo mais, às vezes, se você ficar... remoendo. Porque, na verdade, é uma ferida que nunca para de se sangrar se você não deixar ela cicatrizar. E você espelha, Ana Paula, eu posso espelhar todos os meus traumas nas pessoas que eu convivo hoje. Tipo assim, o meu trauma me deixa muito ansiosa. Aí eu desconto a ansiedade na minha família. É um reflexo, né? Querendo ou não. Você desconta naquilo que você mais ama, muitas das vezes, né? Você acha que ele pode me paralisar também? Eu não consigo prosseguir em determinado caminho porque aquele trauma, aquela palavra... A importância de tratar o trauma é por isso mesmo, que você vai só ofender os mais próximos seus ainda, né? Então, você vai ficando isolada, porque se você não se cuidar, você vai só ferindo outras pessoas, né? E como que a gente pode começar a praticar os ensinamentos, os princípios da palavra de Deus que nos ajuda nessa cura? Uma pessoa que precisa de uma cura, ela já está buscando ajuda médica, mas ainda precisa ser tratada espiritual. Como que ela faz? Nós podemos trazer o conforto, né? Conhecimento, ensinar através da palavra. O Jefferson, o meu esposo, ele gosta muito de um pastor, ele se chama Reinhard. E ele tem um livro que fala sobre fé. E é até engraçado porque ele me confronta. Eu sempre volto no mesmo lugar, na mesma... sempre a gente risca certinho. E ele fala que a fé é uma prática. Você pode ter a fé, mas se você não exercitar ela nunca vai aumentar. Então, assim, o Senhor já te proporcionou aquilo. É como você cuidar do seu corpo. Você tem o seu corpo, mas você precisa buscar uma saúde para ele. Uma alimentação saudável, beber água. É igual a fé. O jejum e a oração, ela determina isso. E isso aumenta a sua fé. É igual hoje cedo, né? Eu trabalho em escola, teve uma festa julina e, querendo ou não, tinha muitos quitutes, muitas coisas gostosas. E eu estava em jejum e eu falei, Senhor, nessas horas... E eu acabei esquecendo que hoje era essa festa. Quando eu cheguei, vieram vários pratos para mim. Ana Paula, olha aqui. Gostoso, nossa, foi preparado pra você não gosta de chocolate e tal? E eu fiquei assim, Jesus,
que o Senhor quer me ensinar? Ser convidada para cá, Carol, não é só falar sobre um tema, é falar sobre experiências. Aquilo que Deus tem que tratar em mim ou quer falar comigo. E foi assim de manhã. Eu tive que dizer não para um momento tão legal ali na escola, profissional, claro, né? Nós sabemos o que a festa significa, porém, eu estou trabalhando ali. Então, eu tive que ter o meu lado profissional. E eu tive que exercitar a minha fé. Eu tive que dizer não para coisas gostosas, né? Porque você estava num propósito. Num propósito que me faz crescer. Vindo para cá, eu senti ricamente a presença de Deus dentro do carro. Eu falei, ai, Jesus, como vale a pena isso. E isso é exercer a fé. Isso é buscar uma cura. Isso é abrir mão de coisas terrenas para que a gente possa ter uma experiência maior, entendeu? Uma experiência. Nós falamos que às vezes as pessoas acham que a gente tá indo gravar no ADEC TV e tal, só para aparecer, alguma coisa assim, mas não, nós não conseguimos entender. Quem está participando consegue entender o que tem por trás dali. Deus está tirando nós do automático. Entendeu? Sim. Querendo ou não, a gente tem que ter um preparo. E quando a gente fala assim de traumas, né? Acho que todas nós já carregou ou carrega alguns traumas, né? Que talvez alguns ainda não foram curados, outros já foram. Sim. Mas nós vamos falar um pouquinho das nossas experiências e sobre isso no próximo bloco. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Estamos de volta no nosso segundo bloco do nosso podcast. Eu estou aqui com a Ellen e com a Ana e nós estamos falando sobre feridas emocionais, os traumas e como a fé, né? A fé em Cristo, como que Jesus pode não, como ele cura, né? Ele cicatriza nós liberta
esses traumas, né? Quando a gente passa a conhecê-lo, aceitá-lo, ter ele assim, né, como nosso amigo, trazer ele para perto da gente e poder compartilhar aquilo, porque ele sabe todas as coisas, mas ele quer ouvir da gente, ele quer que a gente compartilhe com ele aquilo que a gente está sentindo, aquilo que está enraizado no nosso coração. A gente falou muito no primeiro bloco, meninos, de fé, né? Da prática da fé, da prática do perdão, da prática do amor, né? Eu acho que perdão envolve muito aquilo assim. Eu vou dar um exemplo. Ellen, eu te perdoo. Eu não quero mais o seu mal. Pelo aquilo que você me fez. Assim, eu não te desejo mais o mal. Eu te perdoo. Eu não te desejo mais o mal. Porque realmente quando a gente não perdoa uma pessoa, porque a gente guarda raiva daquele mal que ela nos fez e a gente deseja o quê? O mal para ela. Sim. É uma reação natural do ser humano. Sim. Mas quando eu consigo liberar isso, realmente não é pro outro. É para nós. É para nós É para mesmo. nós mesmo. E ninguém é tão bom, nenhum ser humano que nunca também não precisou de um perdão, né? De pedir perdão de alguém. Eu, Carolina, já tive que ser perdoada. Acho assim, a forma mais fácil, né, da gente conseguir liberar esse perdão é você começar a orar pela pessoa. Entendeu? Às vezes a gente fica segurando, se você deixar o pensamento vai levando, você começa a maquinar, até conversa com a pessoa que você falaria isso, começa a fazer os diálogos, né? Começa, como que eu responderia? Isso. Mas aí começa a orar. É a forma que eu aprendi que é a mais fácil de você, de liberar o perdão e transformar a vida. Daqui a pouco você nem tá lembrando mais, você não tem guarda, rancor. Por isso que eles falam que a nossa mente é o nosso maior campo de batalha, né? Quando você falou dos pensamentos, né? Os pensamentos, isso. Os pensamentos vai nos levando para longe, e nos afastando, às vezes, do Senhor. Ana, e como a gente tá falando da fé, voltar lá, de curar traumas, de transformar, vamos falar da passagem de Marcos 5. Ali em Marcos 5, a partir do versículo 25, da mulher do fluxo de sangue. Sim. Aquela mulher que tinha 12 anos. 12 anos. Sofrendo, que estava sangrando. E ela, né, de acordo com a época, ela já não ficava mais no arraial. Ela já tinha gastado todo o dinheiro dela para tentar ser curada. E nada acontecia. Ela já era uma mulher desprezada, que vivia isolada, solitária, porque isso era normal daquela época. Aquele fluxo de sangue significava, né, para o pessoal que ela teria um pecado muito grave, ela seria tipo amaldiçoada. Na época era isso, né? Era isso. Impura, né? E Ellen, você como médica, vamos lá no biológico, se uma mulher sangra 12 anos sem parar para estar viva também é um milagre, não é não? Com certeza, isso já era um milagre a vida dela, né? Já era um milagre. É verdade. Porque talvez Deus já sabia a fé que ela tinha. Com certeza. O propósito dela já estava escrito, né, por Deus. E Ana, o que você acha desse trauma dela? Porque ela ficou isolada, sangrando, ela ficou uma mulher totalmente desprezada, sozinha. E ela teve tanta fé. O que ela fez? Que a atitude dela? Porque ela fez uma atitude de prática. Ela praticou e ela é lembrada até hoje. Lembrada até hoje. Eu acho que foi isso que Deus permitiu, né? Trabalhar no íntimo dela, né? O íntimo dela foi necessário para que hoje ela fosse lembrada, porque a fé dela hoje move mulheres, né? Hoje a gente está falando de mulheres para mulheres, né? E eu estava até lendo sobre ela, sempre foi uma pregação que minha mãe sempre gostou de pregar, e ela mostra o quanto ela precisou ser forte. Ela precisou repor aquela energia dela, ela precisou repor os nutrientes, porém o íntimo dela estava sendo tratado ali. Estava sendo tratado porque ela só ouviu falar de Jesus, né? Ela ouviu falar que estava passando o Messias ali e ela teve uma atitude. E a fé é uma atitude, né? Ela se levantou. Ela entrou escondida, né? Ela entrou escondida no arraial. Ali, ela teve uma atitude de ir contra tudo que disseram um dia para ela. Que ela não era capaz, que ela era, né, impura. E a nossa fé, ela faz a gente se levantar muitas das vezes, assim, com as nossas atitudes. Ela foi arrastada ali, porém... Ela foi até Jesus. E ela teve uma atitude, né, uma escolha. Ela entrou naquele arraial escondido. A fé gerou coragem nela, né, porque ela deveria ficar afastada. Ela ainda entrou no meio da multidão.
Ela entrou, ela não podia nem entrar no arraial. Isso. Ela tocou. Pois então, ela foi movida pela fé. E ela pensou assim, ela nem chamou Jesus, ela não conversou com A fé dela Jesus. foi tanta que só no toque, Ela falou assim, basta eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. E foi curada, física e emocionalmente, né? física e emocionalmente. Porque Jesus falou assim, quem me tocou? Aí os discípulos falam, Senhor... Então, no meio de tanta gente, é uma multidão. Ele fala, alguém me tocou diferente, pois de mim saiu virtudes. É porque a fé dela era maior do que daquela Da multidão, né? da multidão. Talvez ela era a que mais precisasse naquele momento. E a única coisa que talvez tinha restado para ela era essa fé. O toque dela foi de propósito, né? É diferente do toque da multidão sem propósito. Já foi buscar Dela a já cura. foi, Não já era foi em curiosidade. busca. Isso. É porque eu vou ser curada. Ali está a minha cura. Está nele. Vocês têm algum exemplo de trauma que talvez vocês carregassem e foram curadas? Eu acho que a minha maior experiência de trauma para que eu pudesse me libertar, né? Hoje eu tô com 30 anos, que foi algo que eu busquei demais, foi algo, né? Que foi... Eu não sei se... Algumas pessoas não vão entender, né? Eu tô com 30 anos, mas foi com 18 anos quando eu decidi ser curada de uma molestação, pensa, de palavras. E eu achava que a culpa era minha, pensa. E... Molestação de palavras. Tipo, não, eu fui molestada, porém eu tinha medo de contar quando eu era pequena. Eu tinha 6 anos, pensa. E aquilo, eu lembro perfeitamente que aquilo criou um trauma. Eu não conseguia me aproximar de pessoas. Eu sempre fui muito dada, como falam, né? Eu sempre fui muito comunicativa. E isso me pôs um medo com 18 anos que eu fui contar pra minha mãe. E eu achava que eu nunca ia conseguir casar, ser feliz nessa área, porque isso gerou algo dentro de mim tão grande, tão profundo, que eu falei, Jesus, eu não quero isso pra minha vida. Com 18 anos, quando eu sentei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu quero ser curada. Eu contei pra ela, ela falou, filha, eu nunca esperei isso de você, eu nunca imaginei que isso tinha acontecido, porque eu não contava, né? Eu tinha aquele medo, aquele receio. Quando eu tinha 18 anos, que eu falei, eu quero ser curada agora, que eu não aguento mais. Desde os 6 aos 18, pensa. Foram alguns anos. Você começou a ter restrição a toques? A toques, às vezes, assim, de amigos, de mãe. Eu tive uma carência. Eu fui ao contrário. Eu buscava ser aceita. Porque eu fui molestada com 6 anos por um homem bem mais velho, assim. Foi, assim... coisa rápida, porém me marcou. Claro. Me marcou e, tipo assim, eu entendo porque hoje eu entrei na pedagogia, porque hoje o Espírito Santo, ele me levou a cuidar de pessoas, entendeu? A crianças que me contam coisas muito piores, e eu falo, Jesus, o Senhor me permitiu passar, ser curada nessa área para eu poder ser um instrumento de Deus na vida dessas crianças. E entrar dentro das escolas, hoje em dia existe um peso espiritual tão grande que alguns pais não percebem, sabe? Que nós somos responsáveis por orar. Minha mãe orava por mim, mas aquilo criou um bloqueio que foi necessário para que hoje, onde eu estou, exercendo a minha profissão, eu possa ser usado por ele, entendeu? Então, com 18 anos eu confessei. Eu falo confessar, mas assim, eu contei para ser curada, sabe? Você tirou aquilo Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. E isso me perseguia, sabe? Me perseguia em relacionamentos. Eu achava que eu nunca ia ser feliz no casamento. Quando eu fui casar, eu contei pra ele, né? E eu falei, olha, amor, já sou curada nessa área, mas eu passei por isso. E quando eu me casei, eu senti o cuidado de Deus comigo, sabe? Eu senti o cuidado, o carinho de Deus, porque eu me senti plena em relação a tudo que eu tinha vivido, sabe? Então, assim, foi uma experiência que foi necessária para que hoje eu tenha um casamento, assim, que venha fluir, sabe? E você conseguiu, com 18 anos, liberar o perdão? Consegui. Eu consegui contar. O meu problema não era só liberar perdão, o meu problema era contar. Falar. Ninguém sabia. Você precisava falar. Ninguém sabia. Então, assim, quando eu contei, isso foi uma das coisas, né? Quando eu contei, isso não me dói mais. Naquela época, se eu contasse, os primeiros meses me machucava, porque eu falava, Deus, foi um toque. Foi, assim,
para algumas pessoas falam assim, mas tem coisas piores, mas para mim foi um trauma, sabe? Então, assim, eu achei que foi necessário ser curado nessa área. E hoje eu posso dizer que o confessar, o pedir ajuda para alguém, foi necessário para mim. Porque quando eu confessei aquilo, eu senti como se um peso saísse da minha vida. Você se libertou. Foi. Às vezes até para Deus a gente tem dificuldade de falar dos nossos traumas. Até não, nós temos. Verdade, Eli? Nós temos dificuldade de confessar, né? Eu precisava pedir perdão para uma pessoa muito próxima minha. Não porque eu... Talvez uma pessoa que eu tinha que honrar, devido também ao jeito dela, eu acabava a vida toda o quê? Batendo de frente. E então, né, quando eu comecei meu processo de conhecimento da palavra, o Espírito Santo foi... Ele falou, você nunca vai conseguir ter intimidade comigo se você não consertar isso. Não vai deixar, você tem um bloqueio. Você não me chama de pai, você não quer falar as coisas comigo, você é muito, né? Você deixa só até aqui, daqui para lá não pode ter acesso. E eu falei com ele que então que eu ia trabalhar e que eu ia pedir esse perdão. E que eu estava disposta a pedir esse perdão. Aí, né, eu falei, pronto, agora eu vou ter uns dias, né, porque a pessoa não mora em Caratinga, eu vou ter uns dias, isso tem muitos anos, vou ter uns dias para falar. Né, vou ter um tempo. Passa 2 dias, essa pessoa chega na porta da minha casa. Aí eu falava, Jesus, você não brinca. E eu só chorava. E eu não choro, eu sou muito ruim. Não pode dar tempo. Não pode dar tempo. E tipo assim, porque não era a época dela estar ali, entendeu? Mas a partir dali, eu nunca esperei, que essa pessoa sempre foi maravilhosa pra mim. Lógico que ele tem os defeitos dele, igual eu tenho os meus, mas sempre foi maravilhoso. Maravilhoso em todos, as qualidades são muito melhores, mas talvez por eu ser igual, que a gente tende a atacar quem é muito igual a gente. Então, a partir dali, houve um processo que eu entendi que a mudança estava em mim. Eu que teria que mudar. Das minhas atitudes, a mudança viria. Então, eu entendi realmente o que é aquele que não é balela. Não espere o outro mudar. E eu me libertei. É o tal, faça com o outro que você deseja que faça com você, né? As atitudes. São as atitudes. E talvez a falta de maturidade, né? E talvez... se eu conhecesse a palavra antes, se eu tivesse encontrado Jesus realmente na intimidade, né, a verdade antes, mas tudo tem uma hora, né? Tudo tem um tempo e a gente precisa passar por algumas coisas, talvez, porque como que você vai ajudar o outro se você não tem experiência naquilo? Deixa só um recadinho rapidinho pro pessoal, para as mulheres. Eu falo assim, ajudando umas às outras, como fazer isso? O que vocês diriam para elas? Aonde começar? Procure uma pessoa de confiança. Isso. Uma pessoa de Deus. Uma pessoa de pra Deus. Quem está sofrendo procure uma pessoa de confiança. De Deus. De Deus. De Deus. E para o outro, quem está do outro lado, saiba ouvir, né? Saiba guardar o segredo, aconselhar na base bíblica. E instruindo. Eu vou deixar só um versículo, está lá em Isaías 66, versículo 2. E fala assim, vou ler a partir do 1, né? 2. O Senhor falando, não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Destaca a importância, né, do coração humilde, humilde, né? Contrito e que está diante do Senhor e Ele está lá para ouvir e para trazer cura. Quando Jesus fala assim, o que era o jugo? O jugo é aquela peça que une 2 bois, né? Numa carroça, para um não pegar mais peso, um sair mais na frente, eles vão caminhando o quê? E com o peso igualzinho. E às vezes a gente confessa que Jesus fala assim, toma o meu jugo que é leve e leve e suave. Mas o que quer dizer essa palavra? Me conta, me dá o seu jugo, que eu, né? Fica junto comigo. Seja humilde, sincero comigo, toma o meu jugo, que nós vamos juntos. Vai ser mais leve. Eu vou te segurar. Nós vamos dividir isso aqui e nós vamos chegar lá. Porque o peso vai estar
mais leve, eu vou estar te ajudando. Nós vamos dividir o peso e vamos caminhar no mesmo ritmo. Né? Porque o Senhor sabe como tratar cada um. Quero agradecer cada uma de vocês, quero agradecer o pessoal de casa e saiba onde está o ambiente seguro de vocês, né? Que é aos pés do Senhor. E que Deus os abençoe. Agradeço a cada um que nos assiste. Fiquem com Deus e até a próxima edição.